Outros comandos muito importantes no AutoCAD para fazer, por exemplo, retângulo. Comando REC, R-E-C, Enter. Clica em qualquer lugar da tela preta, mexe o mouse, outro clique. Simples assim. Agora um desafio do mestre para vocês. Quero ver quem consegue, sem colocar a mão no teclado, desenhar 10 retângulos. Como é que eu faço? Botão direito do mouse, que é o Enter, para retornar no último comando. Clique, mexe, clique. Enter para retornar, clique, mexe, clique. Enter, clique, mexe, clique. Enter, clique, mexe, clique. 10 retângulos sem colocar a mão no teclado. Vamos ver se você consegue. Esse é um exercício para você adquirir habilidade com o mouse, especialmente para nunca confundir botão direito com esquerdo. Essa é uma habilidade fundamental para quem trabalha com CAD. Conseguiu, parabéns, muito bem. Vou apagar tudo, ESC e Enter, ALL, Enter, Enter. Vou fazer mais um único retângulo, REC, REC, Enter, clico, mexo, clique, para te mostrar uma coisa. Se eu der um clique em cima da borda do retângulo, observem que o retângulo não é 4 linhas, o retângulo é uma única polilinha. Tá? Da mesma forma, vou apertar a tecla Delete, que também é o mesmo comando Erase. O próximo comando, Polygon, P-O-L, Enter, para desenhar polígonos regulares. Quando você entra no comando, ele pergunta lá embaixo, entre o número de lados. Vou começar com 6 lados. 6, Enter. Aí ele pergunta, especifique o centro do polígono. Dá um clique em qualquer lugar da tela preta. Aí ele pergunta lá embaixo, entre uma opção inscrito ou circunscrito na circunferência. Para nós, tanto faz, mas ele está sugerindo inscrito. Né? Eu vou dar um Enter para aceitar. Mexe o mouse. Olha que legal. Onde você clicar, ele fica. Agora, desafio do mestre para vocês. Quero ver quem consegue fazer outros polígonos de 5 lados, depois de 4 lados, depois de 3 lados e finalmente de 2 lados. Vamos ver quem consegue. Não conseguiu fazer polígono de 2 lados, né? Deve ser porque não existe. Se você tentou colocar o número 2, observe, aperta a tecla F2 para abrir a janela de texto. Eu tentei colocar aqui número de lados 2 e ele deu uma mensagem de erro. Requer um inteiro entre 3 e 1024. 1024 praticamente uma circunferência. E 3 é um número mínimo de lados de um polígono. F2 novamente. E outro detalhe, vou dar um ESC, clico na borda, observem que o polygon também é uma polilinha especial, não é um monte de lines. Tá? Então fica a dica do mestre. No desenho técnico, em diversas situações na sua vida, você vai precisar desenhar um triângulo perfeito ou um quadrado perfeito. Sempre é mais fácil utilizar o comando Polygon, ok? Vou apagar tudo, dar um Erase All. Próximo comando, circunferência, C, Enter. Circunferência, depois da linha, é o comando mais usado para fazer desenhos no AutoCAD. C, Enter, ele pergunta lá embaixo, especifique o center point para a circunferência. Dá um clique em qualquer lugar da tela preta, mexe o mouse, onde você clicar, ele fica. Desafio do mestre. Quero ver quem consegue fazer 10 circunferências sem colocar a mão no teclado, ó, só com o mouse. Se você conseguiu, parabéns. Vou apagar tudo agora, dar um Erase All. E se eu quiser fazer uma circunferência, por exemplo, com raio 50? É simples, ó. Comando Circle, C, Enter, clica em qualquer lugar da tela preta, aí ele pergunta lá embaixo, especifique o raio da circunferência, digita 50, Enter. Aí se eu quiser fazer uma circunferência com diâmetro 100,
Então, de novo, comando Circle ou só o Enter. Ele pergunta, especifica o ponto central. Clique em qualquer lugar. E agora, observe lá embaixo que ele está pedindo Radius of Circle, mas está dando uma opção entre colchetes Diameter. Letra D, Enter. Aí ele mudou a pergunta lá embaixo. Especifica o diâmetro da circunferência e já está sugerindo 100. Eu vou aceitar o 100, apertando o Enter. E olha que coincidência, fez uma circunferência idêntica à primeira. Na verdade não é coincidência, né? Uma circunferência com diâmetro 100 é igual a circunferência com raio 50. O diâmetro sempre é o dobro do raio. O diâmetro é a distância de ponta a ponta, passando pelo centro, e raio é do centro até o canto, a borda da circunferência, né? Muito bem. Você pode fazer circunferências também clicando aqui em cima da palavra Circle. Observem as duas primeiras opções, você acabou de fazer. Nós definimos o centro e o raio, ou o centro e o diâmetro. Vou fazer a segunda opção, 2 pontos. É só dar um clique em qualquer lugar, mexe o mouse, outro clique em qualquer lugar, e o AutoCAD constrói uma circunferência cuja borda passa pelos 2 pontos que eu cliquei. A opção 3 pontos é bem parecida. Clico em 3 pontos diferentes da tela preta e o AutoCAD constrói uma circunferência cuja borda passa pelos 3 pontos que eu cliquei. As últimas duas opções são as mais interessantes. Tangente, tangente e raio. Vou clicar aqui em Tantan Radius. Vou dar um clique na borda de duas circunferências que já existem. Ele pede qual é o raio. Vou digitar 30, Enter. Ele fez uma circunferência de raio 30, que ao mesmo tempo tangencia as outras duas, ou seja, as toca em um único ponto. E a última opção, tangente, tangente, tangente. Eu clico na borda de 3 circunferências que já existem, o AutoCAD automaticamente desenha mais uma circunferência tangenciando essas 3. Tá? Ou seja, que as toca em um único ponto também. Nesse ponto eu vou ensinar para vocês alguns comandos de visualização que são acessíveis através da rodinha do mouse. Tá? Se você tem notebook, é melhor você instalar e trazer sempre um mouse com notebook, exatamente por causa da rodinha do mouse. Vocês já perceberam que girando a rodinha do mouse, observem, eu consigo me aproximar e me afastar do desenho. Esse é o famoso comando zoom. É só girar a rodinha do mouse. Dica do mestre: antes de girar a rodinha do mouse, aponta o detalhe que você quer visualizar, coloca o cursor em cima do detalhe, só depois é que gira a rodinha do mouse para ampliar o detalhe. Outra dica do mestre: mantenha a rodinha do mouse pressionada. Aparece uma mãozinha na tela e você consegue navegar pelo desenho, como se você realmente estivesse pegando a folha de papel e navegando pelo papel, mantendo a mesma distância de observação. É só manter a rodinha do mouse pressionada. Esse é o comando PAN, que vem do inglês Panoramic View, vista panorâmica. E finalmente, uma terceira dica do mestre para vocês, muito utilizado, é dar um duplo clique na rodinha do mouse. Esse é o Zoom Extents. Ele faz com que toda a extensão do seu desenho se encaixe em toda a extensão da tela preta. Por isso que é Zoom Extensão, Zoom Extents. Por exemplo, eu vou trabalhar no detalhe aqui, ó. Fico muito tempo trabalhando no detalhe, de repente eu quero visualizar o projeto inteiro. É só dar um duplo clique na rodinha do mouse. Zoom Extents. Outro detalhe que vocês devem ter percebido aqui, ó, quando eu dou um zoom nos detalhes, parece que essas duas circunferências não estão se juntando. Olha, professor, tem uma falha aqui, ó. Não deu certo. Na verdade, as circunferências estão perfeitamente tangentes. Elas não aparecem perfeitamente tangentes, isso é uma característica de todo software de CAD que trabalha com vetorização. Ele transforma tudo em números, vetores, né? Para resolver isso, é um comando mais simples do AutoCAD, que é o comando Regen, R-E, Enter.
Pronto, consertei. Ó, aqui ainda deu problema, vou digitar de novo. RE, Enter. Pronto, consertou. Tá? Então, comando regen, muito simples de fazer. Finalmente, vamos para o último comando, que é o comando arc. Você sabe que o arco é um pedaço de uma circunferência, né? Eu posso acessar o comando arc através da tecla de atalho A, Enter. Clico, 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 pronto. Desenhei um arco de circunferência que nada mais é do que um pedaço de uma circunferência. Desafio do mestre. Quero ver quem consegue fazer 10 arcos sem colocar a mão no teclado. Só com o mouse, ó. Enter. Clique, 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 Enter para retornar, clique, 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 Enter para retornar, clique, 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 Enter, clique, 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 e assim vai sucessivamente até finalizar os 10 arcos. Você pode acessar o comando arc também clicando em cima da palavra arc. Observem, tem várias opções para fazer um simples arco. A primeira delas sempre é a opção padrão. É aquela que você acessa, essa 3 pontos aqui, por exemplo, ó, você acessa através do teclado. Quando você digita A, Enter, você acessa essa opção 3 pontos. Foi isso que nós fizemos aqui. O que é a opção 3 pontos? Eu vou deixar mais de 2 segundos o cursor posicionado e ele mostra ali, ó, os 3 pontos, 1, 2 e 3, que eu cliquei para desenhar cada arco. Agora eu quero que vocês testem cada uma dessas outras opções. Por exemplo, início, centro e final. Clico aqui, início, centro e final. Se tiver alguma dúvida, simplesmente deixa o cursor aqui mais de 2 segundos em cima da opção, que ele vai aparecer uma figurinha para você entender qual é o significado dessas palavras. Boa sorte!